Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre o fim de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Leão Azul Paraense que segue na zona de rebaixamento. A gente vai explicar para vocês como é que ficou a nossa situação. Também quero falar sobre o lance polêmico aí que tem causado o debate nas redes sociais. Foi pênalti ou não a favor do Clube do Remo ontem diante do Vasco no Colosso? A gente vai explicar para vocês também em relação a este lance. Também quero falar um pouco mais aí sobre a nossa preparação para o duelo da próxima semana, do próximo domingo, diante do Bragantino, fora de casa, pelo Brasileirão Remo, que terá pelo meio do caminho o Águia de Marabá pela Copa Norte 2026. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse conteúdo, mais uma vez, é de 1.500. Conto sempre com o like de vocês aqui nos nossos conteúdos. Clica também no botão hypar para que o conteúdo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês sobre o fim desta 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Clube do Remo que segue na zona do rebaixamento, por isso que era muito importante ter vencido ontem, porque o Remo ia dar uma aproximada aí para deixar essa zona, e agora está a 3 pontos, né, do 16º colocado, que nesse momento é a equipe do Corinthians, que ficou no 0-0 contra o Palmeiras hoje lá na Neoquímica Arena. Outros jogos que ocorreram neste domingo, né, o Atlético Paranaense venceu a Chapecoense por 2-0 lá na Arena da Baixada, né? E com esse resultado, a Chapecoense permanece ali na vice-lanterna da competição com 8 pontos. O Clube do Remo ultrapassou no saldo de gols a Chape após esse confronto. O Botafogo empatou com o Coritiba lá no estádio Newton Santos. Foi um bom resultado para o Remo também, porque o Botafogo segue ali com 13 pontos, né? Não deu uma disparada. O time do Coritiba já na primeira página também ali não dá uma disparada. Enfim, foi um resultado interessante. O jogo também que rolou hoje foi o Fla-Flu, o Flamengo venceu por 2-1 e o Corinthians ficou no 0-0 com o Palmeiras jogando lá na Química Arena, bom resultado para o Clube do Remo, e o Cruzeiro virou para cima do Bragantino lá no Mineirão. Esse resultado não foi bom para o Remo porque o Cruzeiro ultrapassou o Leão Azul e chegou aí aos 10 pontos dentro da classificação na primeira divisão de 2026. Aliás, esse confronto entre Cruzeiro e Bragantino marcou os nossos próximos 2 adversários, tanto o Cruzeiro quanto o Bragantino. Primeiramente o Bragantino no próximo final de semana, lá em Bragança Paulista, no estádio da equipe do RB, e no dia 25 em Belém, no Baenão, Remo e Cruzeiro. São os 2 próximos jogos do Leão Azul dentro da competição nacional. O Remo que amanhã vai se reapresentar sob o comando de Léo Condé, claro, pensando principalmente nesse duelo contra o Bragantino. Eu estava acompanhando o jogo aqui agora há pouco, entre Cruzeiro e Bragantino. Esse Bragantino vendeu muito caro essa derrota aí para o Cruzeiro, tá? Muito caro, muito caro mesmo essa derrota, porque é um time que começou mal o campeonato e agora o Wagner Mancini está conseguindo encontrar uma maneira do Bragantino jogar, e com isso a equipe ali do interior de São Paulo está conseguindo se sobrepor, mas hoje foi superada por esse Cruzeiro do Arthur Jorge. Claro que depois a gente vai pensar no Cruzeiro, mas são 2 adversários duríssimos aí que o Remo vai enfrentar, tá? Tanto o RB Bragantino, principalmente ele jogando lá em Bragança, e depois a equipe do Cruzeiro. Para esse jogo contra a equipe do Bragantino, todo mundo sabe que o Vitor Bueno deve retornar. Um jogador muito importante aí, pela dinâmica dele, pela maneira com que ele joga, e vai ser fundamental para esse esquema tático do Léo Condé, já que o Léo Condé sabe que o Vitor Bueno é um jogador que tem essa característica única dentro do elenco, um jogador que faz várias funções ali dentro do jogo. E eu só queria falar um pouco mais sobre essas questões táticas também do time do Remo, porque o Léo Condé falou muito sobre isso ontem, sobre a questão de ter escolhido o Zé Wellison ao invés do Léo Pico, tá? E assim, ontem
o nosso meio de campo ele não funcionou tão bem em alguns momentos da partida, muito em função, na minha opinião, justamente de não ter tanto essa técnica que a gente acabou perdendo com a saída do Leonel Pico. Eu queria muito explicar isso, porque alguns torcedores não conseguiram entender essa questão do porquê que o Leonel Pico não jogou. Porque assim, hoje o futebol moderno, ele te ajuda muito nisso, com os jogos que acontecem, né? Os volantes que conseguem roubar a bola com maestria e, claro, sair para o jogo também. Então, para mim, faltou um pouco mais desse controle. Acho que no físico também o clube do Remo iria conseguir sobrepor o Vasco no duelo de ontem. Mas é até chato ficar falando desse jogo, porque foram muitas coisas que aconteceram ontem que a gente discordou, principalmente aí do Léo Condé, quando ele demorou a fazer as mexidas, e realmente é lamentável o resultado quando a gente tem jogado bem nas últimas partidas, mas não tem aliado isso a um bom desempenho. Um exemplo disso foi o final do jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro lutando ali com o Bragantino em cima. O Cruzeiro quis muito o resultado, rasgou a bola em alguns momentos que foram necessários e conseguiu vencer o duelo. Então é muito importante você também vencer numa Série A. Isso aí é óbvio, todo mundo sabe. Eu queria também falar aqui, pessoal, sobre a situação envolvendo o Diego Hernandes, porque o Léo Condé citou a questão do Diego Hernandes tá voltando de lesão, e eu vou torcer muito para que o Diego Hernandes consiga evoluir fisicamente também, para que o Condé utilize mais ele, inclusive em mais minutos. Por que eu falo isso também? Porque o que vinha me incomodando nos últimos anos, e me incomoda na verdade aí em relação ao Remo, é o quanto que a gente deixa de aproveitar um fundamento básico do futebol moderno, que é a bola parada. Ano passado, na Série B, até fiz uma postagem hoje sobre isso no Instagram, a bola parada foi muito importante para o Remo naquela chegada do Guto Ferreira, inclusive na época do Antônio Oliveira. O Remo fez muitos gols também de bola parada com o Antônio Oliveira, Daniel Paulista, nem se fale, né? Mas é muito importante a gente citar isso, porque quando o jogo está difícil, como estava difícil ontem, o jogo do Remo não funcionava tão bem em alguns setores, a bola parada acabou nos trazendo para o jogo novamente. O Remo quase conseguiu a virada naquele lance ali do Marcelinho. Então o Diego Hernandes, ele tem essa qualidade na bola, ele tem essa qualidade na batida, tanto de escanteio como também de falta. A gente não tem que ficar também falando do Diego Hernandes só daquele repá. Verdade, ele fez aquele golaço no repá, mas ele tem outras participações de gols aí muito importantes nessa trajetória com o clube do Remo, além da vibração, né? Um cara que sempre vibra muito quando o Remo faz gol, joga com a torcida, veste uma camisa importantíssima na história do Remo, que é a 33. Então, mais do que nunca, ter um jogador identificado como o Diego Hernandes. Eu até falei sobre isso mais cedo aqui no canal, falando sobre a questão do Patrick, né? Que chamou ali a responsa, foi para cima do Aleph Manga, cobrou o companheiro de equipe. E isso é bom pro time, cara. Quem vai ganhar com isso é o Remo, entendeu? O jogador tem que se entender em campo e não levar pro vestiário e lá dentro as coisas acontecerem da maneira errada, né? As coisas têm que acontecer da maneira correta dentro de campo. É dentro de campo que as coisas se resolvem. Tem jogador que joga junto, que chama a torcida, é muito bacana. E ontem, né, veio o Diego Hernandes de novo em campo e voltar a ser aquele Diego Hernandes que foi importante na reta final da Série B vai ser fundamental também para esse 2026. Quem sabe essa questão também contratual dele com o Remo seja resolvida, que o staff dele entre em acordo aí com o Remo, se for pro bem do Remo, se for pro bem do jogador, que ele permaneça, senão, claro, ele vai seguir a sua vida aqui também dentro do clube do Remo. Agora eu queria entrar nesse assunto arbitragem. Já dei minha opinião aqui no vídeo mais cedo, do quanto que essa arbitragem ela foi prejudicial para o clube do Remo ontem, principalmente na questão disciplinar. Eu acho que ele deixou muito o jogo favorável para o Vasco na questão de disciplinar. Teve jogador do Vasco que merecia cartão e ele não aplicou, irritou os jogadores do Remo, irritou a torcida. Agora, tem um lance que a galera está comentando muito aí na internet, que é de um possível pênalti a favor do Remo, que foi num chute ali, se eu não me engano, do Jaderson. Eu vou colocar na tela aí a edição para vocês. E a bola resvala no jogador do Vasco e vai na mão do atleta. Essa é uma regra da qual eu discordo muito no futebol moderno, em que a arbitragem não dá pênalti quando a bola bate no corpo e depois bate no braço. Pô, se é futebol, o nome mesmo já diz, futebol, e é para jogar com qualquer parte do corpo, menos a mão, por que que é marcado? Não é marcado pênalti quando o braço do cara está esticado, porque antes o debate era, tá colado ao corpo, tudo bem, barrando o braço, não tem tempo de reação, mas mesmo assim é uma regra que eu não concordo.
é uma regra que eu não concordo, mas está na regra e a arbitragem não pode marcar. Por que eu falo isso, de que eu não concordo com essa regra? Porque quando um jogador, a bola bate na mão dele e ele faz o gol, a arbitragem anula, seja batendo no corpo dele depois no braço ou não. Então é uma falha da regra, na minha opinião. Você pode discordar ou não, mas infelizmente essa é a regra. Por isso que a arbitragem não deu pênalti ontem, nem o VAR chamou a favor do Clube do Remo nesse lance aí diante da equipe vascaína. Bom, galera, como eu disse, né, uma semana que vai começar agora de trabalho, o Remo precisa mais do que nunca do resultado positivo, não vai ser fácil jogar com o Bragantino lá, o Léo Condé vai ter que montar uma estratégia muito boa para esse confronto, dificílimo, e no meio disso vai ter a Copa Norte. E assim, galera, a gente sabe que o Remo precisa vencer o Águia, precisa vencer o Galvez, torcer aí para um tropeço, principalmente do time do Porto Velho na última rodada, mas vocês sabem também que dificilmente o Léo Condé vai mandar o time principal lá para Marabá, não só pela questão da competição em si, que obviamente é menos importante do que a Série A, mas pela questão logística. Eu sei que o Remo pegando um voo direto para Marabá e retornando depois no voo é mais fácil do que você pegar a estrada e ir lá para o sul do estado. Mesmo assim, pelo desgaste, acredito que o Léo Condé deve mandar um time de novo, alternativo, com os atletas com menos minutagem aí, e mesmo assim, repito, o Remo tem a obrigação de vencer o Águia, mesmo sendo difícil enfrentar o Águia lá dentro do Zinho Oliveira, o Águia sempre complica pra gente, o Remo tem condições de bater o Águia lá dentro do Zinho Oliveira. Mas a gente vai falar bastante sobre esse jogo do Águia, sobre o jogo do domingo que vem contra o Bragantino, mas a importância da gente vencer, gente, é muito grande, porque o campeonato ainda está embolado, só que a gente precisa das vitórias, que são as vitórias que vão ser importantes lá na frente para que a gente possa alcançar a pontuação de permanência dentro da elite do futebol brasileiro. Beleza? Só para deixar registrado mais uma vez. Antes de encerrar o conteúdo, eu queria deixar registrado aqui a belíssima homenagem que a torcida Maior do Norte, a Remoçada, a comissão de festas fizeram à banda Guns N' Roses, né, com um mosaico escrito Welcome to the Jungle do Guns N' Roses, um dos grandes sucessos aí da banda de rock clássica, que vai estar em Belém no dia 25, e muita gente não entendeu por que que teve esse mosaico, justamente para aproveitar a tendência, né, isso aí, pessoal, se chama tendência, né, ou como uma galera gosta de falar, trend, né, a trend do momento, é a tendência do momento, então teve muita gente que não entendeu, teve rival querendo zoar sem saber o que estava escrito ali, vai fazer um curso de inglês, pelo amor de Deus, mas mais uma vez aí parabenizar a galera da Maior do Norte, né, a comissão de festas que sempre está se desdobrando, você não tem noção do que essa galera faz aí para montar mosaico, já fui cobrir montagem de mosaico e realmente é algo muito trabalhoso, e para muitos torcedores que vão só para tirar foto, vão só para fazer vídeo, né, vão só para cobrir, para participar da festa, ou para quem vai cobrir também, às vezes acha que é muito fácil, mas não é não, cara, é muito sacrifício, não é barato, é uma festa que tem aí um investimento muito alto por trás. Claro, tem os parceiros das torcidas, inclusive os comerciais, que ajudam pra caramba, mas sem essa união, sem esse trabalho todo por trás, a festa não irá acontecer. E mais uma vez, a torcida remista aí fez história, o Brasil todo, né, tá admirando a festa maravilhosa aí que o Fenômeno Azul fez ontem no Mangueirão, nesse confronto diante do Vasco. Então, parabéns mais uma vez a todo mundo que fez aí acontecer mais uma festa do Fenômeno Azul no jogo de ontem diante do Vasco. A gente queria o resultado positivo, os 3 pontos, mas como não veio, fica esse registro mais uma vez de que o Fenômeno Azul sempre faz a sua parte, tá? Sempre faz a sua parte. Outra questão, a galera tá questionando se tinha ou não os 10% de torcedores do Vasco. Tinha muita gente ali realmente do setor visitante e cabe à polícia, né, no caso, a organização do evento, ao Clube do Remo explicar por que tinha aparentemente mais do que 10% no setor vascaíno ontem do Estádio Olímpico do Pará. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui mais uma vez. Eu tô com a voz um pouco ruim, porque a chuva de ontem, combinada com o gol do Remo, eu vibrei muito no gol do Remo, acabou ferrando um pouco aqui da minha voz. Tá um pouco complicado. Até dei uma editada no vídeo, porque em alguns momentos eu não aguentei, então tive que fazer esse esforço com vocês. E mais uma vez, agradecer a todo mundo que está sempre ligado no Chaves Remista por aqui. Não esquece de deixar o like, de verificar a tua inscrição no canal
de hypar o conteúdo e de comentar os assuntos do vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Forte abraço, tamo junto, valeu!